Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de maio de 2022. Vamos dar início à sessão da Quarta Câmara do Tribunal dos Impostos e Taxas de São Paulo. Está presente a doutora Beatriz. Sim, bom dia. Bom dia. A doutora é representante da Metalex. Bom dia. Né? Então, o primeiro processo número 4121088, Metalex LA, limitada, da relatoria do Dr. Rafael Zuli Neto. Doutora, a doutora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Eu vou gravar a sustentação oral e aí a doutora já lhe dou a palavra. Um momentinho. Doutora, a doutora tem 15 minutos. Pode ir. Tá ótimo, muito obrigada. Bom dia, senhores julgadores. O presente processo, ele trata de um auto de infração que visa a cobrança de ICMS, pois a recorrente ela teria indevidamente tomado crédito do referido imposto em razão da aquisição de mercadorias consideradas pela fiscalização como de uso e consumo, pois que supostamente esses bens seriam alheios ao processo produtivo da Metalex. E também porque eles não teriam contato direto com o produto final comercializado. A diferença entre os dois itens da autuação, basicamente, é pelo fato de que no item 1, esses créditos eles teriam sido tomados de forma extemporânea, mas dentro do prazo do lapso temporal de 5 anos da aquisição desses bens. Só que, além disso, o fiscal entendeu que, como os bens seriam de uso e consumo, eles não dariam direito ao crédito. E o item 2 diz respeito somente ao fato de que os bens foram considerados pela fiscalização como de uso e consumo. A decisão de primeira instância, ela considerou os critérios para classificar os bens como de uso e consumo baseados no convênio 66 de 88, ou seja, que esses materiais adquiridos pela recorrente, eles deveriam se desgastar imediatamente ou ser consumidos integralmente no processo produtivo. Mas é sabido que esse convênio 66 de 88, ele não é mais aplicável desde a edição da Lei Complementar 87 de 96, em que se ampliou a possibilidade de direito ao crédito de ICMS, sendo que a única restrição trazida pela lei complementar está no artigo 20, nas hipóteses em que não há incidência do ICMS na operação posterior, o que justificaria, então, o eventual estorno do crédito. Só que aqui, no caso, todas as saídas posteriores foram tributadas. Então, sequer seria aplicável esse artigo 20. Então, assim, afastado, né, essa premissa da decisão de primeira instância, que considerou que os bens deveriam se desgastar integralmente no processo produtivo, para assim serem considerados como, para não serem considerados como de uso e consumo, a recorrente passa a explicar um pouquinho do processo produtivo dele, para que vossas senhorias consigam visualizar que esses bens, na verdade, são materiais intermediários essenciais ao processo produtivo da recorrente e que fazem, portanto, jus ao crédito de ICMS. O processo produtivo da recorrente, ele não é complexo, tá? A recorrente, ela tem como objeto social a reciclagem do alumínio. Então, ela recebe diversas formas de alumínio, geralmente são pedaços de alumínio que produzidos por outras empresas, são pequenas arestas ou rebarbas, e aí ela recebe tudo isso, e esse alumínio ele vai ser posteriormente separado conforme os tamanhos e colocados em mesas para que ele se torne líquido. Com a liquefação do alumínio, depois ele é desgaseificado, que passa por todo um processo de filtração, retira algumas impurezas para que ele possa ficar na qualidade desejável de um alumínio reciclado. E depois que ele é desgaseificado, ele é filtrado e direcionado para as novas mesas que formarão esses tarugos.
A recorrente ela possui acho que 4 ou 5 tamanhos de tarugos e eles são cortados em mesas próprias e depois eles vão para o pátio da recorrente e ficam lá para serem empilhados e remetidos conforme os pedidos de venda. Então, a gente verifica que, por exemplo, para que haja fundição do alumínio, a gente tem que ter calhas de vazamento com tinta refratária, papel cerâmico, para que esse alumínio que chegou como forma de sucata, né, seja devidamente tornado na forma líquida para ir escorrer por essas mesas. E também, por exemplo, não adiantaria eu transportar os tarugos finais de alumínio sem os laços ou sem as máquinas empilhadeiras para que isso fosse feito. Então, um dos bens autuados, por exemplo, que teria sido considerado indevidamente como de uso e consumo, é a manta de fibra cerâmica e o modo cerâmico. Esses dois materiais intermediários, eles vedam as calhas de vazamento desse alumínio, sendo que a finalidade principal desse material é conter o vazamento excessivo, porque senão todo o alumínio líquido poderia ser vazado e não iria sobrar nada para posterior desgaseificação e transformação em novos tarugos. Então, caso a recorrente ela não utilizasse esses materiais, grande parte do alumínio dela seria desperdiçado. É como se a gente imaginasse a forma de um bolo, tá? Se a gente não tivesse as bordas altas suficientes daquele bolo, ele iria se transbordar e a gente ia perder toda a massa do bolo. E é interessante pontuar aqui também que a recorrente, junto na sua defesa, ela juntou um laudo técnico produzido pelo professor Ciro Takano, da Escola Politécnica da USP, em que ela comprova a utilidade desses bens. Então, nesse laudo, e assim como no recurso e na impugnação da recorrente, vossas senhorias podem ver que as fotos desses materiais e onde exatamente eles estão nesse processo produtivo. Bom, além da manta cerâmica, também tem a manta de fibra, que fica em contato direto com o alumínio e ele serve para moldar esses tarugos que serão posteriormente comercializados pela recorrente. Também temos a massa refratária ou a massa moldável, que é feita de fibra de silicato de alumínio, e ela é utilizada também para vedar e revestir as calhas, sendo que, se vossas senhorias olharem o laudo produzido pelo professor Ciro, os senhores vão ver que essas calhas, elas ficam basicamente em toda a fábrica da recorrente, porque elas são o principal meio de transporte do alumínio. Além disso, outro material cujo crédito de ICMS foi glosado é o cadinho refratário, o eixo e o rotor grafite, que são utilizados já na etapa de desgaseificação. A etapa de desgaseificação, eu falei no começo, ela é basicamente para retirar as impurezas desse alumínio que foi tornado em estado líquido. Esse cadinho, ele fica no interior do forno elétrico e ele é um recipiente que de um lado entra o gás argônio para fazer o alumínio borbulhar e tirar, reduzir o oxigênio desse alumínio. E do outro lado, esse alumínio vai sendo como se fosse filtrado, né? Então, ele está em contato direto com o produto que vai ser o alumínio final, que vai ser só transformado em tarugo, né? E ele é parte essencial do processo produtivo. Outro bem também que foi glosado é o termopar, que tem dois tipos de termopar, o de imersão e o com capa, mas basicamente os dois eles servem como um termômetro, né, que é inserido dentro dos fornos e fica em contato com o alumínio líquido para ver se ele está na temperatura desejada, porque a diferença de temperatura vai dar depois como se fosse o ponto do tarugo a ser posteriormente comercializado.
Além disso, temos o filtro cerâmico, que está dentro também do processo produtivo da recorrente, que tem principal função de reter as impurezas, principalmente os óxidos no metal líquido, né, que prejudicam a qualidade interna desse tarugo. Esses filtros eles ficam dentro de uma caixa, que é para onde o alumínio líquido vai depois da desgaseificação. Temos os anéis de grafite, anéis de transição, papel cerâmico, que são instalados na etapa de liquefação do alumínio. Então, eles servem para deixar o alumínio na consistência correta, para depois serem transformados em tarugos. E, por fim, a gente tem, já, né, no fim do processo produtivo, os laços de aço, que são feitos ali para transportar os alumínios dentro da fábrica. Os tarugos de alumínio, eles chegam a 6,5 metros de comprimento. Então, eles têm que ser içados, e esses laços de aço, eles servem exatamente para içar os tarugos e, enfim, colocar nos caminhões que vão transportar para o cliente da recorrente. E, então, Vossas Senhorias, para eu não me alongar muito mais, porque todos esses bens, eles estão no laudo técnico produzido pelo professor Ciro, da USP, e foram, enfim, devidamente detalhados nas peças da recorrente. Basicamente, eu reforço aqui que o critério da Lei Complementar 87 de 96, para que a recorrente faça jus ao direito ao crédito, não é o desgaste, né? Mas sim que esse bem esteja dentro do processo produtivo e seja essencial para desenvolver as atividades. Inclusive, eu queria lembrar de 2 casos aqui desse tribunal, da 11ª Câmara, que é o auto de infração 458.139, e um outro da 3ª Câmara, que é 40.45848, em que as respectivas câmaras afastaram, né, a aplicação do convênio 66 de 88, porque, obviamente, revogado pela Lei Complementar 87 de 96, e reconheceram o direito ao crédito de materiais intermediários, sendo que a 11ª Câmara só não deu provimento ao recurso do contribuinte, porque ali, naquele recurso, o contribuinte não teria juntado um laudo técnico que comprovasse que esses bens estariam dentro do seu processo produtivo e seriam essenciais para tanto. O que não ocorre no presente caso, como eu falei, tem sim um laudo técnico que comprova a essencialidade desses bens. Então, a recorrente pede para que seja reformada a decisão de primeira instância, que manteve o auto de infração, com o consequente provimento do recurso. Obrigada, doutora, pela sustentação oral. Doutor Zuni, a palavra é sua. Bom dia. Eu acho aqui, até pela exposição que foi feita, né, a matéria, ao meu ver, é realmente conhecida. Eu não vou entrar no mérito da questão do convênio e da lei complementar, porque, efetivamente, nós temos o seguinte, nós temos mercadorias que, efetivamente, elas vão formar o produto, mercadorias que são intermediárias, tá? Aqui, no caso, nós temos essas mercadorias que são intermediárias, mercadorias de uso-consumo e mercadorias que são ferramentas, tá? E no que se refere àquelas intermediárias, tipo aquelas que se consomem de forma imediata, perfeito? Eu sempre tive esse entendimento, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, o combustível, só um minutinho que apareceu um negócio aqui na minha tela, deixa eu ignorar. O combustível, que a hora que efetivamente se utiliza, ele se consome praticamente de imediato, né? Então, não há um segundo uso ou coisa parecida. Um processo interessante que eu julguei da Caterpillar era no caso das brocas, né, que se utiliza para fazer furo no chassi do trator. Efetivamente, ela não é moldado, efetivamente, ela tem um uso único, né? Então, ela usou, consumiu a necessidade de uma outra broca para um outro furo.
Então, também eu considerei que, não obstante ela não se integre ao produto, né? E aqui vem isso também, não se integra ao produto, efetivamente pela rapidez da sua utilização, né? Efetivamente nós temos essa caracterização de que ele acaba se tornando um material que se integra automaticamente ao produto em razão disso, tá? E aí, nesse sentido, a decisão efetivamente bem analisou a matéria. Eu tenho um conceito em relação ao parecer técnico, né? Que acho que todos conhecem, acho que daqui da Câmara, aquele meu ensaio de que parecer técnico não é prova, ele, na verdade, baliza um entendimento, uma opinião, e dentro desse entendimento, dessa opinião, dentro do seu livre conhecimento, o julgador, na fórmula 371 do CPC, ele vai considerar ou não essa opinião, tá? Então, na verdade, ele não é prova, ele vai trazer informações aos autos sobre determinada matéria, tá? Aqui normalmente eu transcrevo, mas eu não vi a necessidade de transcrever esse ensaio. E aí eu digo o seguinte: a interessada ainda trouxe aos autos parecer técnico que folhas 435 e 457 em questão, enquadrados todos os materiais utilizados em seus processos produtivos, muito detalhado, porém deles não vejo a descrição do consumo imediato, e sim a necessidade de limpeza e manutenção. Ainda as folhas 456, o parecer técnico esclarece a metodologia estabelecida para a classificação dos materiais, onde o material intermediário seria aquele que entra em contato com a matéria-prima em processamento, mas que não se integra no produto final. Seriam refratários, peças, componentes de equipamentos industriais, mas com as características de entrarem em contato com o alumínio em processamento. Não vejo, assim, características que sejam desintegradas de imediato, como, por exemplo, o combustível. Ainda o referido parecer classifica material secundário como aquele que se desgasta e ou necessita ser reposto, material, peças, componentes de equipamentos industriais, e não entra em contato com a matéria-prima em processamento. Aliás, se viu isso pela própria explicação posta agora em sustentação oral. Aqui ainda atribui ainda prazos e as quantidades de peças a que se referem e que são fabricadas. Então, por exemplo, seja o cadinho, seja esse laço, quantas vezes ele é utilizado. Assim é que a diferença entre o material intermediário e secundário seria que o primeiro entra em contato com a matéria-prima em processamento, alumínio, enquanto que, quanto ao segundo, não haveria contato. Trata-se, como afirma o próprio parecer, de critérios de ponto de vista técnico. Contudo, os critérios legais para o crédito ou ao exercício do direito da crédito são totalmente distintos, não restando qualquer relação com o fato de haver contato ou não com a matéria-prima. Assim, para ser considerado um material intermediário e dar direito ao crédito do ICMS, nas suas aquisições, um determinado produto deverá se integrar ao produto final produzido, como, por exemplo, a embalagem, ou se desgastar ou se consumir quase que de imediato, por exemplo, uma broca ou fresa que, após um único uso, não tem mais serventia por ser completamente destruída nesse processo produtivo. Ainda quanto aos produtos, aí tem a manta de fibra cerâmica e módulo cerâmico. Conforme folha 720 e 722, trata-se de materiais utilizados para a vedação das interligações entre os dispositivos que compõem a linha produtiva da autuada e por onde percorre o alumínio. Percebe-se também que não se desgastam ou se consomem no processo produtivo, sendo, portanto, materiais utilizados na manutenção da linha de produção, ou seja, para manter a linha, tá? Não é para arrumar, né? Ainda conforme consta do parecer de folhas 443, os produtos massa moldável e tinta refratária são utilizados para a manutenção tanto das calhas quanto da caixa de filtro. Desta forma, são materiais de manutenção e não têm a utilização, aí sim, manutenção de se manter, né? De se restaurar o que era. Desta forma, são matérias de manutenção e não de utilização efetiva e direta no processo produtivo, não havendo de se falar em direito a crédito.
Aliás, sobre a matéria, este tribunal, bem como, bem, faltou um N aqui, desculpe-me. Cadê aqui? Bem como este relator, já de há muito, tem posição quanto à impossibilidade de utilização de crédito. Isto porque os fatos narrados pelo auditor fiscal encontram-se devidamente amparados pelas provas documentais já mencionadas e se subsumem perfeitamente à norma aplicada, ficando claro a sua utilização. Ademais, o lançamento atende aos requisitos do artigo 142 do CTN. De outra banda, não há qualquer dúvida que os produtos não integram o produto final ou que sejam consumidos em sua produção. Ocorre, sim, o seu desgaste natural pelo uso, o que não caracteriza hipótese de permissão de crédito. Veja-se que tal assertiva foi trazida pela própria recorrente às folhas 498 e 499, 798 e 799, a descrição dos produtos, reproduzida abaixo, mostra que sofrem desgastes, mas não se desintegram na produção, nem são componentes do produto. Há ainda casos de materiais que sequer entram em contato com a matéria-prima, item 3, anel, origem 4,5,6 e 7, item 19, papel cerâmico de 3,2 milímetros, como lembra a representação fiscal em seu parecer. Deste modo, não é possível admitir-se o crédito às mercadorias que se configuram como uso e consumo do estabelecimento, não há permissivo legal para o crédito de materiais, não se ouvida serem materiais importantes ou até indispensável para a produção de tarugos de alumínio. Isto porque, veja-se, quanto ocorre o desgaste natural do processo e durante esse processo produtivo não lhe dá direito ao crédito do imposto, é como se fosse qualquer item de produção, por exemplo, uma máquina. Assim, aliás, até fiquei em dúvida, me parecia até que algumas coisas poderiam dar crédito como direito ativo 1,48 avos, e jamais como crédito direto material que se integra a produto. Isso não está no voto, mas foi o que eu observei. Assim é que, conforme o artigo 66, inciso 5 do ritmo, segundo a decisão normativa CAT 1/2001, não dá direito a crédito do imposto tais materiais. Com efeito, o artigo 665 do regulamento é original desde a edição do regulamento 2000, implicando dizer que este já o foi sob a égide da Lei Complementar 87/96, quando houvesse qualquer alteração entre o que dispõe a lei e o que dispõe o convênio 6688, esta já deveria ser contemplada pelo regulamento editado posteriormente a ela, o que não foi. Desta forma, a decisão normativa 1/2001, posterior à lei complementar, é que, interpretando a legislação de regência, veda o crédito em tais expostos. Veja-se o seu item 4. Das mercadorias, aí eu abro aqui um título, das mercadorias, né, para uso e consumo. O que ele diz? Item 5. Assim entendida a mercadoria que não foi utilizada na comercialização ou que não foi empregada para a integração do produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeito a um imposto. Artigo 665 do regulamento. Nota: essa mercadoria somente gerará direito ao crédito no valor desse mês que onera sua entrada ou aquisição a partir de 1/1, na época, né, como foi editado, de 2003, nos termos do inciso 1º do artigo 32 da Lei Complementar 87, na redação complementar número 99/99, artigo 2 das disposições transitórias. Só que isso vem até hoje sendo editado, né? De tal sorte, correta a interpretação da norma pelo... ainda não acostumei com isso, AFRE, sendo vedado o crédito para os materiais descritos, cuja análise foi bem aprofundada na decisão de primeiro grau para cada um deles. Quanto ao laudo técnico apresentado, este é relativo aos materiais e seu processo produtivo, nada afirmando quanto à legislação tributária, visto que é elaborado por especialista técnica. Nota-se que não há embasamento legal para que as conclusões levaram ao crédito do imposto, mesmo porque fogem
ao escopo de tal laudo, como exemplo de falta de tecnicidade legal. Veja-se na introdução em que se afirma que ser o contribuinte praticamente um prestador de serviço, transformando a sucata em tarugos de alumínio. Tal atividade não é considerada prestação de serviço, mas industrialização, conforme o artigo 4 do regulamento. No que diz respeito às decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que foram exaradas em caráter interpartes e referente a processos originados em estudos diversos da Federação Minas e Rio de Janeiro. Assim, além de não terem efeito como relação do presente lançamento, sequer foi analisada a legislação paulista à luz da citada lei complementar, além de terem e tratarem-se de situações específicas e particulares. De tal modo, tais decisões em nada interferem no deslinde da questão, cujo lançamento está em estrita conformidade com a legislação de registro. Quanto à decisão do TIT, citada nos processos tais, ela foi objeto de pedido de retificação de julgado, hoje já decidido, conhecido e parcialmente provido, encontrando-se pendente de apreciação de recurso especial, incluindo-se uma sua admissibilidade, manejado pelo representante fiscal, conforme informa o doutor Tabir P. de Macedo Filho, representante fiscal. Ainda que não apreciado o recurso especial mencionado acima, a jurisprudência da Câmara Superior é favorável à Fazenda, como se mostra na decisão do processo de RT 340-73771/8 de 2017, julgado em 10/8/18, também como bem lembrado pelo doutor Tabir de Macedo na pena da RF. Aí eu transcrevo. O ICMS, crédito de vidro, material de uso e consumo, crédito separador entre bens intermediários e materiais de uso e consumo, já que ambos não integram o produto final, é ao da sua extinção integral e imediata no processo produtivo. Negado o provimento. Ainda cabe lembrar aqui que, conforme as folhas 724 do parecer técnico, os produtos cadinho refratário, eixo, rotor de grafite são partes e peças do sistema de desgaseificação do alumínio, não sofrendo desgaste completo no processo de produção, mas apenas são substituídas após o uso de sua vida útil, não dá direito a crédito. Já o produto termopar com capa e termopar de inversão são claramente instrumentos de medição, conforme folha 727, 728 do parecer, e assim, sendo, não dão direito ao crédito do ICMS. Quanto aos produtos filtro cerâmico e cone de tamponamento, folha 728, 731 do parecer técnico, também são partes e peças do processo de produção que são submetidos de tempos em tempos, não havendo de se falar em desgaste imediato, não dão direito a crédito. Já os produtos anéis de grafites, anéis de transição e papel cerâmico, conforme até fiquei com dúvida nesse papel cerâmico, mas depois eu fui me aprofundar ao que era na internet. Conforme folha 731, 733 do parecer técnico, também são partes e peças do processo de produção, sendo substituídas de tempos em tempos, não havendo que se falar em desgaste imediato, conforme o próprio parecer técnico, assim não dá direito a crédito. Por fim, os laços de aço são ferramentas utilizadas no transporte do tarugo de alumínio, que são utilizados até o final de sua vida útil por motivos de segurança, não há necessariamente desgaste, portanto, não há direito a crédito. O parecer técnico dele pode ser observado também as folhas 452, que as fitas utilizadas para embalagem, coletivamente, dos tarugos não foram objeto de autuação, pois se integram ao produto final e já no direito a crédito do ICMS. Da mesma forma, não foi objeto do AEM o óleo de corte utilizado nas serras circulares que constam dos tarugos do alumínio, pois tal material é consumido integralmente no processo produtivo e gera um crédito do imposto. O trabalho fiscal foi realizado de acordo com as determinações da legislação vigente, também com a jurisprudência dominante sobre o assunto. Assim é que as infrações estão devidamente provadas no conjunto probatório que instruem, as alegações sexuais são incapazes de lidir a autuação ou reformar a decisão recorrida. A seu turno, a recorrente não carregou aos autos nenhum elemento que pudesse cabalmente sustentar as suas alegações, descaracterizar as infrações ou desqualificar o material probatório juntado pelo fisco. Então, eu estou mantendo, eu digo, outras matérias a serem examinadas não observo. Eu só vou colocar um negocinho aqui,
que eu acho que faltou e eu observei agora. Assim, mantenho o presente lançamento, negando, vírgula, provimento ao recurso ordinário. Pronto. Aí não há outras matérias, então, assim, considerando a descrição dos fatos, os argumentos, tudo, com esse recurso ele nega o provimento. 18 de maio de 22. É assim que eu voto, ilustre presidente e nobre advogada, que parabenizo pela sustentação oral. Obrigada, doutor Zuli. Bom, Vou registrar. além desses julgados que a doutora citou, em 2020 e 2021 já existem outros julgados de outras câmaras, inclusive um, eu que relatei, que tem se curvado ao recente decisão da STJ pela essencialidade. Então, por conta da sustentação oral, eu vou pedir vista, doutor. Data vênia. Eu não vejo essa essencialidade dentro desse processo, dessas mercadorias. Para mim, são ferramentas, está dentro do processo, são partes de peças das máquinas, né? E digo que não está aberto para mim o registro. Então, é a mesma coisa. Eu costumo dar um exemplo muito engraçado, tá? Que eu vejo como engraçado. Se eu vou numa loja e compro um caminhão, tá? E junto desse caminhão eu compro 70 pneus, né? Efetivamente, esses 70 pneus se integram a essa compra, tá? Porque eu vou repor. Agora, se depois de 2 anos o pneu desgastou, eu vou lá e compro esses mesmos 70 pneus para recompor, efetivamente, esses 70 pneus posteriores, que eles não foram comprados em conjunto com o ativo, efetivamente, eles não dão direito a crédito. Isso nós já temos, aí a consultoria já respondeu sobre isso, nós temos muitas decisões no tribunal sobre isso também, e aqui é quase a mesma coisa. Tenho partes como se fosse um parafuso que prende essa calha e que, ao longo do tempo, ele vai se desgastando, eu tenho que substituir para recompor. Aí é uma recomposição da máquina. E essas peças, ao que eu vejo, é tudo isso, é uma recomposição por causa da utilização. A doutora está falando que não, mas, na verdade, é isso mesmo. Perfeito? Então, fora o cadinho no passado foi muito discutido, porque em alguns processos há uma demonstração clara, que, por exemplo, quando é feita aquelas barras de ferro, que é fundido ferro, tudo, e esse cadinho ele transporta até um determinado local para poder virar, tem em algum sentido que se joga esse cadinho praticamente direto no forno, ele se consome naquele momento. Aí sim ele daria, embora ele acaba indiretamente se integrando ao produto, né? Mas ele não faz parte do produto, né? Aqui também é isso, nada faz parte do produto. Mas é assim que eu voto. Desde o início da minha carreira, é assim que eu voto. Data vênia sem entendimento, tem laudo, por conta até das razões da sustentação oral, pode até ser que depois concorde, mas eu poderia até fazer uma preferência, mas eu acho que tem que analisar, são muitos produtos, sim. Pode ser que tenha alguns, não tenha, então eu vou pedir vista. O laudo, dentro da sua conclusão, ou seja, do seu conteúdo, o laudo está muito bem feito. Só que ele é um laudo extremamente técnico, no sentido, olha, com tal mercadoria acontece isso, mas não há qualquer juridicidade que a gente possa considerar. Está andando. Considerar dentro desse laudo para efeitos de dá ou não direito a crédito. Eu mudei um pouquinho a emenda aqui enquanto eu acrescentei, eu tive que mudar aqui a emenda e acrescentei a sustentação oral, que todos sabem que eu costumo digitar. Né? Meu dedo já está quase bom, hein? Então, mais um pouquinho, ele está novo outra vez. Doutor, registrando, eu também, eu peço minhas não vistas.
Vamos lá, conhecer integrar conjugalmente, não provido. Está registrado. Eu nem perguntei, alguém tem alguma observação adicional? Alguém quer pedir vista também? Não? Então eu vou pedir. Doutor Tabir está quieto hoje? Estou quieto, mas estou aqui só ouvindo. Estou com um pouco de dificuldade no meu... Está voltando e caindo toda hora, mas eu tenho acompanhado aqui. Só se puder mencionar alguma coisa, esse processo mencionado pela doutora, o 4045-848, que o doutor Uzuli também mencionou. Ontem eu fui olhar, ele teve decisão favorável à Fazenda, na superior, restabelecendo o alto de inflação com relação àqueles mercadorias e produtos que foram considerados aí, de uso e consumo, né? Saiu e ainda está não terminou, está em PRJ, mas a última decisão já foi favorável à Fazenda. Rosado, essa semana que passou, até teve um negócio que me escapou, que eu tinha que ter respondido à diretora, né, do tribunal sobre participar aí de um curso. A minha internet não, a internet até acabou, mas o acesso ao tribunal, à fazenda em geral, eu não sei o que estava acontecendo, nem os e-mails eu estava recebendo. Doutora, e aí eu fui tentar consultar, não consegui. Doutora, o processo saiu em vistas e eu trago em breve, prometo. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, Obrigada. Mariana. Posso Obrigado, fazer uma observação que não tem nada a ver com o processo? Doutor Argos, o senhor foi meu professor no Mackenzie. E um dos motivos que eu fui para o tributário foi por conta das suas aulas, que eram, nossa, maravilhosas. Eu aprendi a diferenciar imposto, taxa, contribuição com o senhor. Então, muito foi muito bacana. Não me chamar de senhor, mas fico muito feliz. É uma satisfação para quem dá aula. Eu dou aula há 22 anos. Ver aí os alunos crescendo, os alunos conquistando seu espaço, isso é muito, muito gratificante. Então, eu saio da sessão já mais feliz do que eu cheguei e saber que você está aqui, já está militando, está defendendo os interesses aí dos seus clientes. Fico muito feliz. Sim, foi um dos melhores professores que eu tive. Bacana, fico muito feliz. Ganhou Além disso, é generosa. Você deve, então, ter tido no Mackenzie aula com a minha prima, Flávia Helena Zulli. Para comprometer, eu vou perguntar quando eu te dei aula. Ai, olha, eu me formei em 2012, então acho que foi logo no primeiro semestre que eu tive tributário, acho que foi em 2010, tá vendo? Por aí. Tempo voa, então em 22, muito bom, parabéns, fico feliz, obrigado por essa notícia, me deixa sempre muito feliz. Obrigada, conselheiros, bom dia. Bom dia, doutora. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos para o segundo processo. Processo número 4103630, o TRAX do Brasil Indústria Química, da relatoria do Dr. Zulli. Eu pedi vista. Cadê? Aqui. Deixa eu só gravar a sustentação oral aqui. A gente tem advogado acompanhando ou não? Não. Não, né? Não tem ninguém. Depois de... Deixa eu só habilitar aqui. Vai ficar bem aqui. Vou colocar o voto aqui, gente. Mas o meu voto eu acompanhei o Dr. Zulli. Como o Dr. Argos falou, tem um outro processo idêntico. Então não tem muito efeito, não. Nesse caso, eu até fui listar, tem acho que uns 6 processos dessa empresa, né? Vários, né? Todos iguais. Parecidos, né? Tinha pedido vista por conta da solidariedade, né? Da solidariedade, mas não tem jeito. É sem grande novidade, né?
Não tem... Porque eu tenho... Meus votos em relação à solidariedade são específicos, né? Até para não... congruente com os outros. Mas aqui não tem o que ser feito, né? Então, Eu estou querendo fazer eu fiz uma vez sobre um ensaio sobre a responsabilidade solidária, mas eu abordei um lado um pouquinho diferente na época, tá? Eu estou querendo refazer esse ensaio, abordando, mas não quero isso, abordando esse lado que a doutora Maria Helena vê. Eu vejo que na casa, a responsabilidade solidária, nós temos que tomar muito então, cuidado eu por vou conta ler das coisas, né? bem curtinho. Então, eu adoto integralmente o relatório visto, o Dr. Juiz Rafael Neto, que presta minhas homenagens. Eu pedi vista dos autos para melhor análise, mas não encontrei fundamento para alterado o entendimento escusado e bem fundamentado do nobre relator, a quem acompanho integralmente. Assim, acompanho o relator, conheço de ambos os recursos, dando provimento ao recurso de ofício. Aqui acho que eu vou ter que retificar, porque são 3 recursos, né? Isso. Eu vou retificar aqui. Eu coloco aqui, que não dá para pedir. Para editar. Só para não dar retificação de julgado aqui, que eu vi que tá. Vocês receberam mais processos? Eu recebi mais 2. Eu recebi 3. Já estão prontas. Recebi segunda, já fiz segunda mesmo. Eu recebi 1. Está minguado. Eu também só recebi 1. Estou sem prestígio. Tá vendo? Eu e o Dr. Flávio estamos aqui desprestigiados. Não fala. Brincadeira, a gente sabe que é uma questão de produtividade, de distribuição dos processos. Agora foi. Então, eu conheço dos recursos, nego provimento aos recursos ordinários e dou provimento ao recurso da Fazenda. Na mesma, acompanhando o doutor, exatamente o doutor Zul. Então, eu vou encerrar os debates. Acho que tem que registrar seu voto, o Zuli. Então, ela está vendo aqui, ela é confirmar o voto do relator. Aqui. É. Ele Isso, confirmar. Tem que confirmar. Ele não estava abriu. Agora confirmou. Agora confirmou, né? Então, vamos lá, verificar quórum. Iniciar a votação. Então, por unanimidade, conhecidos todos os recursos,
provido o recurso fazendário e negado o provimento aos recursos dos contribuintes. Então, é isso. Vamos encerrar o julgamento. Assim, encerramos a pauta de julgamento do dia 18 de maio de 2022 da 4ª Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Jailson, você interrompe a gravação, por favor?